Então, seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa maratona Gerencie Sua Carreira. Se você está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Sônia Remor, eu sou economista e sou criadora aqui do canal. E o meu propósito, gente, aqui nessa maratona de lives é te ensinar a sair desse piloto automático da vida, é te ensinar a se tornar criadora dos seus resultados, assumir o controle da tua carreira, ser reconhecida como uma profissional de alto valor, uma profissional desejada pelo mercado e uma profissional, gente, capaz de aumentar o teu próprio salário sem ficar esperando e dependendo do plano de carreira da empresa onde você trabalha. Então, se você gostou dessa ideia, da ideia dessas lives, e você também quer fazer parte da nossa tribo, você pode usar a hashtag Geração Mulheres Incríveis, que assim eu vou te conhecer e também vou poder te acompanhar nas redes sociais. Então, use essa hashtag, tire um print aqui da tela, mostre que você está participando, me marca pelo @sonia.remor, que aí eu vou repostar nos meus stories e eu vou saber que você esteve aqui comigo durante essa live. E durante as lives dessa maratona, gente, eu estou compartilhando alguns caminhos que eu percorri na minha carreira profissional para conquistar cargos de liderança, conquistar a remuneração que eu desejava, ter mais influência, autonomia nos cargos que eu ocupo. E eu estou compartilhando também alguns erros e alguns acertos, porque a nossa carreira ela nunca é feita só de acertos e a gente costuma aprender muito mais, inclusive, com os erros do que com os nossos acertos, né? Então, eu estou compartilhando isso tudo aqui e, gente, toda a minha experiência profissional, resultado que eu tive, foi utilizando o princípio de competência e meritocracia, tá? E é isso que eu ensino aqui. Como você também pode utilizar esses princípios de competência e meritocracia para você também crescer na carreira que você escolheu atuar. E aqui na maratona, então, eu quero também te inspirar para que você se torne uma profissional de alto valor. E essa sequência de conteúdos, gente, é para você que é mulher, que tem um trabalho no ambiente corporativo e que está enfrentando algumas dificuldades para conseguir ser promovida, para crescer, para progredir. Pode ser que você esteja se sentindo estagnada, ou você sente que está ganhando menos do que você merece, você sente que já deveria estar ganhando mais do que você hoje consegue ganhar no teu trabalho atual, tá? Talvez você não tenha perspectiva de crescimento agora, dentro dos 12 meses, pelo menos. Está faltando essa perspectiva no ambiente onde você trabalha. Mas também pode ser que você seja uma mulher que está crescendo, que está sentindo que está progredindo, está mudando de cargo, está com mobilidade de carreira, está conseguindo avançar sim, só que quer fazer isso mais rápido, quer fazer isso com mais segurança, quer fazer isso com mais protagonismo, quer sair da média, quer se destacar da maioria, quer conquistar um cargo de liderança também, quer ter reconhecimento, quer ter influência profissional. Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas situações que eu mencionei aqui, essa maratona vai te ajudar, tá? Então, aqui é o lugar mesmo que você tem que estar, é participando dessa maratona Gerencia a Sua Carreira. E, gente, na live anterior, eu apresentei para vocês um conceito que eu chamo de campo de batalha. Se você participou comigo ontem, você já está na ponta da língua o que é o campo de batalha, né? Eu apresentei para você esse conceito de campo de batalha, eu falei das tropas, eu falei dos inimigos e como usar tudo isso a nosso favor para a gente conseguir crescer e chegar onde a gente quer, tá? Então, recapitulando rapidamente, gente, o que é o campo de batalha? É você mesma, tá? Eu mesma sou o meu campo de batalha. Você mesma é o seu campo de batalha. As tropas, gente, as tropas são a nossa vontade, a nossa motivação, as nossas crenças, habilidades, pontos fortes, qualidades, os bons hábitos que você cultiva na tua vida. Isso eu chamo de nossas tropas no campo de batalha. E nesse campo de batalha, gente, tem também os nossos inimigos, tá? O que são os nossos inimigos? São os maus hábitos, que a gente também cultiva, os nossos pontos fracos, que eu chamo de pontos de desafios,
E também os nossos pontos cegos, que atrapalham os nossos relacionamentos, nossas atitudes, o nosso jeito de ser, né? No meio dos ambientes ali onde a gente está inserida. E eu ainda compartilhei com você algumas técnicas que eu uso para identificar tudo isso e ter clareza do que realmente eu quero melhorar, tá? O que eu posso melhorar em mim sem perder a minha essência. Por quê? Porque para você conseguir realmente se tornar uma profissional de sucesso e não só ter sucesso, mas se tornar uma mulher realizada, você precisa se melhorar a cada dia. Só que você precisa fazer isso sem perder a tua essência, sem você deixar de ser quem você é, na tua individualidade, para se encaixar num rótulo ou num padrão que os outros acham que você tem que se encaixar, tá? Porque se você fizer isso, você vai sufocar a tua autenticidade, aquilo que te torna única, que te torna especial. Isso tudo, gente, foi parte, tá, da nossa conversa de ontem. Eu tô só aqui recapitulando para introduzir o assunto que a gente vai falar agora. Hoje, agora, a gente vai dar mais um passo nesse processo de assumir o controle dos teus resultados. Porque se você já tem clareza dos teus pontos fortes, das tuas qualidades, dos teus pontos de desafios, dos teus pontos cegos, das crenças limitantes e das crenças fortalecedoras que você carrega, os hábitos bons, os hábitos ruins, se você já tomou a decisão do que exatamente você quer melhorar nisso tudo para conseguir, gente, manter a tua autenticidade, para que você consiga se destacar como pessoa, como profissional, e para que você consiga também, gente, alcançar o nível de sucesso que você quer, seja em qualquer área da tua vida. Se você já decidiu o que você quer mudar em você, para você ter mais resultado, agora você vai precisar entender o poder que a autenticidade tem, o poder que a autorresponsabilidade tem, tá? Então, antes de eu continuar, eu quero que você escreva para mim aqui no chat. Você se considera uma mulher autorresponsável? Na prática, no dia a dia, você acha que você assume o compromisso que você firma com você mesma? Você realmente cumpre os compromissos que você estabelece para você? Por exemplo, final do ano, se você fez uma lista de objetivos que você queria alcançar agora, esse ano, fala para mim. A gente já está em abril, metade de abril. Você está comprometida com as coisas que você prometeu para você mesma no começo do ano? Então escreve aqui para mim aqui no chat. Sim, não, um pouco, nada, tá na gaveta? Quero saber. Como que tá o teu nível de autorresponsabilidade? Que é o tema da nossa live de hoje. E aí depois eu vou ler essas respostas aqui e depois eu vou falar com vocês no privado, hein? Depois eu chamo. Quem participou ontem viu que eu mandei recadinho para vocês, para quem participou. Então, gente, se você já decidiu o que você quer realmente mudar para você ter mais resultado, você precisa, então, entender que se você não assumir o compromisso, se você não tiver autorresponsabilidade na prática, você não vai conseguir alcançar nenhum resultado diferente do que você alcançou até hoje, tá? Seja na tua carreira, seja na tua remuneração, no teu negócio, nos teus relacionamentos, na tua saúde, qualquer área da vida. Isso que a gente vai falar hoje não serve só para a carreira. Serve para todos os aspectos da tua vida que você quer melhorar. E sabe por que eu digo autorresponsabilidade na prática, gente? Porque durante muitos anos da minha vida, eu levava essa palavra autorresponsabilidade só na teoria. E eu não mudava nada. Eu achava que eu estava no controle. Eu achava que eu bancava os compromissos que eu assumia. Eu achava que quando eu dizia que eu ia fazer uma coisa, eu realmente ia fazer aquilo que eu tinha me determinado. Só que eu não fazia. Passava um tempo, eu não sei o que acontecia. Na época eu não sabia, né? Hoje em dia eu sei. Mas ou eu me desmotivava, ou, sabe, se parece que outras coisas se tornavam mais atraentes do que correr atrás daqueles objetivos que eu tinha estabelecido. Principalmente quando eu sabia que eu tinha que mudar alguma coisa em mim.
Eu começava, uau, super motivada, uhul, agora vai. E passava um tempo, eu não estava mais correndo atrás daquilo que eu queria, eu já estava meio que conformada que eu não ia crescer, ou que naquele ano eu não ia conseguir conquistar aquela lista de objetivos e metas que eu tinha estabelecido. E eu meio, gente, que acostumei a fracassar. E isso é muito perigoso. A gente se acostumar a fracassar. A gente se acostumar a abandonar os nossos projetos. A gente se acostumar a desistir. E tem uma frase que eu vi uma vez que, cara, faz muito sentido, é que tem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam com relação aos seus objetivos e metas. Então, isso me chamou muito a atenção e eu comecei a observar que eu não sabia o que era autorresponsabilidade. Eu não sabia como me manter motivada para continuar correndo atrás das coisas que eu dizia que queria para mim, sabe? Então, é muito comum as pessoas se boicotarem, as pessoas se auto-sabotarem, porque não entendem o que é a autorresponsabilidade. E o que é a autorresponsabilidade na prática. Que foi isso que fez muita diferença nos resultados que eu comecei a ter. E aí, gente, era muito interessante, porque todo ano eu recebia feedback de avaliação de desempenho nas empresas que eu trabalhava, eu recebia feedback de colegas, eu recebia feedback do namorado, eu recebia feedback da família, eu recebia feedback de todo mundo apontando para mim o que é que eu tinha que melhorar, o que é que eu tinha que mudar, o que é que estava ruim no meu comportamento, nas minhas atitudes, no meu jeito de me relacionar. As pessoas falavam para mim o que eu tinha que melhorar. As avaliações de desempenho mostravam para mim onde é que eu tinha que melhorar. Eu mesma percebi onde é que eu tinha que melhorar. Porque se eu não estava conseguindo as coisas que eu queria, eu sabia que ali tinham aspectos que eu precisava melhorar. Então, eu já sabia tudo que eu precisava mudar, melhorar em mim, nos meus comportamentos, só que eu não conseguia fazer essa mudança. Eu não conseguia fazer isso na prática. Na minha cabeça, eu sabia o que é que eu precisava fazer. Mas, por alguns motivos, eu não fazia. Eu não conseguia. Quando eu tinha uma oportunidade de experimentar um comportamento novo, uma atitude nova, alguma coisa, eu não lembrava que eu queria mudar aquilo, e aí eu não aproveitava essas ocasiões para melhorar aquilo que eu queria melhorar em mim, sabe? É do tipo assim, você tem uma oportunidade de reclamar e você escolhe não reclamar, porque você quer melhorar esse aspecto em você. Então, esse nível de autoconsciência no dia a dia, na hora que a coisa acontece, ela só vem quando você pratica a autorresponsabilidade, tá? Então, na teoria, gente, eu achava que eu estava me esforçando. Só que na prática, eu continuava repetindo os mesmos padrões de atitude, de comportamento. E aí, obviamente, eu continuava repetindo o mesmo tipo de resultado. Se eu queria melhorar relações, porque eu tinha muito conflito, eu continuava repetindo o mesmo tipo de conflito. Eu continuava repetindo o mesmo tipo de discussão, o mesmo tipo de falhas. Então, eu via que eu não estava conseguindo mudar. E talvez muitas de vocês que estão me assistindo agora, ou que vão assistir essa gravação depois, também se sentem assim em algum aspecto da vida, né? Você acha que está se esforçando, mas na prática não está mudando nada. Não está melhorando as coisas que você queria melhorar. E foi aí, gente, que durante um processo de coaching, o primeiro processo de coaching que eu passei, foi que eu descobri o que é que fazia com que a coisa não andasse, que minha vida não andasse para frente, que eu não conseguisse melhorar esses aspectos que eu tinha que melhorar. Então, foi durante um processo de coaching, gente, que eu descobri o quanto que a minha mentalidade estava me sabotando, o quanto que a minha mentalidade estava me auto-sabotando, porque isso é muito importante. A autorresponsabilidade vem de você olhar para si e saber que você é a responsável por aquilo que está te acontecendo. E às vezes a gente não quer pensar que você é responsável por aquilo que está te acontecendo, se o que está acontecendo não é bom.
se o que está acontecendo não é o resultado que você queria. Então, era mais fácil, na minha mentalidade, não olhar para aquilo. E eu me isentava, eu achava, a culpa não é minha. Porque na minha cabeça tinha que ter um culpado. Se a minha vida estava uma bosta, tinha que ter um culpado. E aí, na minha mentalidade, eu tinha que achar o culpado. E, obviamente, que o culpado nunca ia ser eu, né? E aí, no processo de coaching, eu tive que olhar para isso. E eu tive que olhar para isso sem película, sem filtro. E aí, gente, quando você começa a fazer esses aprofundamentos de autoconhecimento, coaching, constelação sistêmica, que você vai para uma sessão dessas, e aí você cai na real de que você não é vítima de nada, que você é responsável por tudo que te aconteceu, pelas suas escolhas que você fez. Todo dia a gente faz escolhas, e aí você começa a ver, cara, eu que sou culpada mesmo. Então, tipo, se tem algum culpado nessa história, sou eu. La garantia sou eu. A culpada sou eu. Então, como você começar a olhar para isso de maneira a não se derrubar, a não entrar numa depressão, a não se sentir a pior pessoa do mundo, mas olhar para aquilo e pensar, nossa, mais uma coisa que eu tenho que melhorar. Então, quanto antes você enxergar que você é a responsável e você puxar essa responsabilidade para você na prática, você vai ver como a tua vida toda se transforma, porque você se transforma numa outra pessoa, uma pessoa que você nem imaginava que você podia ser. Não quer dizer que um dia você vai estar pronta, porque o nosso processo de viver a vida significa que você está sempre em processo de evolução. Você não chega a um ponto que você evolui e para e você pensa, nossa, agora eu já evoluí tudo que eu tinha que evoluir, ufa, agora vou curtir a vida. Não. Você curte a vida durante o processo de evolução, de se melhorar, de se reconstruir, se reinventar, tudo isso, tá? Então, não tem um ponto onde você vai chegar assim, nossa, agora tô evoluída. Não, gente. Cada dia que você achar que você já evoluiu bastante, você vai achar mais alguma coisa que você ainda tem que evoluir. E isso é maravilhoso, porque isso te mostra que você está sempre em condições de crescer, de progredir, de prosperar, de mudar para melhor. Porque tem também a mudança para pior, não é? Às vezes a vida muda para pior. Então, quando você assume a autorresponsabilidade, quando você tem autorresponsabilidade, você assume um compromisso de que toda mudança na sua vida vai ser para melhor. Por mais que momentaneamente aquele resultado que você obteve não era o que você esperava, aquele resultado tem que ser um degrau para você ir para um nível maior de aprendizado, de experiência e de futuros resultados. Isso é o que a autorresponsabilidade te ajuda a trazer, né? Então, nesse processo de coaching, eu descobri que era a minha mentalidade, em primeiro lugar, era a minha mentalidade que estava me auto-sabotando. Sim, porque eu achava que eu tinha uma mentalidade de sucesso, né? Eu achava, porque já que eu tinha objetivos, eu tinha metas, eu tinha ambição, eu sabia onde eu queria chegar, eu achava que isso era ter uma mentalidade de sucesso. Só que eu não tinha o modelo mental de uma pessoa de sucesso. Eu tinha alguns objetivos que pessoas de sucesso também têm, mas eu não tinha o software de uma pessoa de sucesso, que é o que vai fazer o programa rodar para você conseguir ter resultado na prática, na vida real, né? Trazer para o teu universo, para a tua realidade, aquilo que você quer. E aí você já reparou como muitas vezes a nossa intenção está bem longe do resultado que a gente está obtendo? Por exemplo, a tua intenção é ganhar mais dinheiro, mas você não está ganhando mais dinheiro. A tua intenção é ser promovida no trabalho, mas você não está nem com perspectiva de ser promovida. A tua intenção é se tornar uma profissional de sucesso, mas tua carreira está estagnada. A tua intenção é ter um amor incrível, mas você está num relacionamento ruim ou você nem está conseguindo ter um relacionamento. A tua intenção é ter uma saúde de ferro, é ter disposição, energia, ter um corpo que te faça se sentir bem. Mas o teu resultado é que você tem preguiça de sair da cama de manhã, você fica cansada durante o dia, quando você senta no sofá e liga a TV não te dá mais vontade de levantar.
o teu corpo não tá do jeito que você gostaria que tivesse para você se sentir bem. Então, notem que é muito comum a nossa intenção tá indo numa direção e o nosso resultado tá indo em outra direção, bem diferente daquilo que a gente queria, tá? Então, o que eu aprendi nesse processo, gente? Que querer melhorar não traz resultado. O que traz resultado é ação. Só que não é qualquer ação, é ação consistente e frequente em direção àquilo que você quer. É ação consistente, frequente e a disciplina com foco no resultado do que você quer alcançar. Então, notem que são palavras que você tem que pôr no teu vocabulário, tá? Consistência, frequência, disciplina, foco, resultado. São as palavras de ouro para você conseguir ter autorresponsabilidade, tá? E aí foi quando eu conheci o conceito dessa palavra na prática. E esse conceito, gente, você vê muito esse conceito de autorresponsabilidade na prática quando você observa os atletas de alto nível, tá? Atletas de alto nível, pessoas de sucesso, pessoas assim que são admiradas no mundo, pessoas que... Eu não estou falando pessoas que têm dinheiro somente, estou falando pessoas de sucesso, aquela pessoa que você olha e que você admira, porque a pessoa está conquistando, está tendo um impacto social, está tendo um impacto no mundo, está gerando dinheiro também, mas você olha e você pensa, nossa, aquela pessoa eu admiro. Essas pessoas têm autorresponsabilidade na prática. E os atletas ensinam autorresponsabilidade na prática para a gente. Você pode observar que eles têm clareza de objetivos, eles têm consistência, frequência, disciplina, foco e resultado. Talvez hoje você não tenha nenhuma dessas coisas na tua vida. Então, você tem que começar do começo, entendeu? E a autorresponsabilidade, gente, ela vai desde você ser autorresponsável por objetivos pequenos que você tenha, até os objetivos grandes, aqueles que realmente vão transformar a tua realidade. E aí, quem mais me ensinou, gente, sobre autorresponsabilidade foi um cara chamado David Goggins. David Goggins. Procurem ele na internet, procurem os vídeos dele no YouTube. Ele fala muito de autorresponsabilidade, tá? Ele era da Marinha dos Estados Unidos. A história dele é incrível e ele tem uma técnica que ele chama de o espelho da responsabilidade. E aí ele ensina essa técnica, que é de como você conseguir olhar para a tua realidade sem você ser benevolente com você naquilo que você não pode ser benevolente, sabe? É você conseguir olhar para você e você poder falar na sua cara o que está acontecendo, entendeu? Do tipo assim, cara, eu queria aprender a falar inglês. É você poder olhar para você no espelho e falar, mas você está preguiçosa. Você não tira a bunda do sofá. Como é que você vai aprender inglês se você gasta X horas do teu dia vendo série no Netflix e nem é em inglês, para pelo menos treinar isso que você quer? Então, é você olhar para você mesma e você ser realista com você mesma. E você, na hora que você é realista com você, você poder perguntar, então tá, como é que eu posso mudar isso a partir de agora? Realmente. Por exemplo, tô fora de forma. Eu não tô bonita do jeito que eu tô fora de forma e não tô me gostando. Ok, como eu posso mudar isso a partir de agora? Tá? Ah, eu tô insatisfeita com o meu trabalho, com o meu emprego. Eu tô insatisfeita, meu emprego tá uma bosta. Aí você olha para você mesma e fala real. Mas você também não tá fazendo o melhor trabalho, né? Você não, quando você tá lá, você fica na internet, você não faz mais do que te pedem para fazer. Então, é óbvio que o teu trabalho está ruim, porque você também está sendo uma profissional ruim. Aí você faz a segunda pergunta. Ok, como eu posso mudar isso a partir de agora? Então, a autorresponsabilidade é você olhar para a tua realidade e assumir o controle do que você tem que fazer para mudar aquilo. E não assim, eu quero mudar isso. E você senta no sofá e fica esperando que algo aconteça. E aí, gente, algumas questões sobre autorresponsabilidade na prática eu tive que incorporar na minha vida e eu vou falar para vocês aqui porque
na prática é que você vê se você está melhorando ou não está melhorando. E aí eu listei algumas aqui que talvez possa fazer sentido para você também. Eu vou até aqui pegar minha colinha, meu papelzinho aqui, só para eu contar para vocês o que foi que eu tive que ficar mais atenta, que significou para mim autorresponsabilidade na prática, tá? Então, por exemplo, tinha várias coisas que eu queria mudar em mim, no ambiente de trabalho principalmente, tá? E como eu sempre fui muito competitiva, eu arrumava muita encrenca, muito confronto. Só que vários aspectos eu queria melhorar em mim, depois que eu fiz aquele exercício dos rótulos, o do campo de batalha. E aí eu estabeleci algumas coisas que eu ia melhorar na prática, tá? Então, essas são algumas. Olha só, uma coisa que... Primeira coisa, evitar fazer inimizades ou ter confrontos que fossem para alimentar meu ego, tá? Isso aqui é uma coisa, gente, que eu tive que fazer. Se eu quisesse melhorar, eu precisava evitar fazer inimizade. Teve uma época que eu fazia inimizade, entendeu? Tipo, eu não me dava bem com alguém, eu não fazia questão nenhuma de me relacionar. E aquilo lá era muito ruim para o meu jeito de ser, de impactar o ambiente, e aquilo lá me bloqueava de conseguir boas oportunidades. Porque se eu queria ser uma liderança, se eu queria gerir equipes, se eu queria crescer na carreira, eu precisava aprender a lidar com quem não gostava de mim e com quem, às vezes, eu também não tinha afinidade, né? Então, essa foi uma coisa que eu estabeleci. Evitar fazer inimizades ou ter qualquer tipo de confronto que fosse para alimentar o meu ego. Na prática, quando alguém não gosta de mim, ok, eu respeito a pessoa e, né, eu evito falar da pessoa para nunca parecer que eu quero criar uma inimizade ou fazer algum atrito. Nunca, gente, nunca mais na vida eu gasto meu tempo nas redes sociais indo comentar crítica em post de alguém, por exemplo, porque eu não quero confronto. A minha opinião não vai mudar a cabeça de alguém na rede social. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que não pode ver algo que não concorda, que vai lá e quer dar sua opinião. Gente, a sua opinião só diz respeito a você. Ninguém quer saber a sua opinião, entendeu? Ninguém quer saber a sua opinião, a não ser que peçam. Quando alguém pede sua opinião, você gasta seu tempo dando sua opinião. Se não, guarda para você. E eu aprendi isso me ajudou muito a melhorar vários aspectos. Primeiro de tudo, melhorou minha energia, porque eu parei de entrar nessas discussões que não geravam nada. E às vezes, quando eu ainda esqueço disso e entro em alguma discussão depois, eu fico, cara, para que você fez isso? Olha a energia que você trouxe para você, isso não vai mudar a cabeça da outra pessoa, tá? E isso, gente, eu não estou falando que eu melhorei essas coisas há anos, tá? Não, eu ainda estou melhorando essas coisas. Então, óbvio que às vezes dá vontade de discutir, dá vontade de ir lá e xingar a pessoa, mas hoje em dia eu não faço mais. Porque eu já sei onde eu quero chegar, eu sei o nível de desenvolvimento pessoal que eu quero ter. Então, você tem que fazer as coisas na prática. Não adianta você falar que quer se melhorar e você vai lá e qualquer oportunidade que você tem de ficar calada, você vai lá e dá um jeito de arrumar uma encrenca. Isso não é ser focado em resultados, não é ser autorresponsável pela melhoria que você quer trazer para a tua vida, tá? Outra coisa, gente, que eu estabeleci para mim, perguntar muito, sempre. Sempre perguntar tudo que eu puder perguntar para as pessoas que têm mais experiência e que sabem mais do que eu, porque eu quero aprender mais rápido e eu quero errar menos. Então, isso foi uma coisa que me ajudou a me tornar mais autorresponsável pelo meu processo de aprendizado. Eu não fico esperando alguém vir me falar algo que eu quero ou que eu preciso saber para fazer um trabalho melhor. Eu pergunto. E quando eu vejo que alguém tem mais experiência que eu pergunto. Então, eu pergunto muito porque eu tenho sede de aprender. E uma pergunta que eu carrego sempre é: como é que eu posso crescer hoje? E aí eu vou lá, internet, converso com pessoas, faço networking. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe como uma prática de autorresponsabilidade para a minha vida, tá? Outra coisa, eu não faço, eu evito ao máximo, fazer afirmação sem ter certeza. Porque eu sei que eu sempre posso cometer erros desnecessários, eu já cometi erros no passado, e para eu ser autorresponsável, eu preciso ter consciência das coisas que eu falo por aí, das coisas, principalmente, que eu afirmo por aí.
Isso é uma coisa que, por exemplo, na minha equipe de trabalho, eu cobro muito. Eu sempre falo, não afirme isso se você não tiver certeza, porque depois a gente vai ter que ir lá se explicar caso a gente tenha dado uma informação errada. Então, essa é uma outra coisa que também eu trouxe para a minha vida. Outra coisa que me ajudou nesse processo de autorresponsabilidade, gente, aprender a falar, escrever bem e me comunicar de maneira um pouco mais culta, tá? Tem gente que não investe nisso e que acha assim, ó, mas eu estudei escola pública. Eu também estudei escola pública. Mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu também não tinha dinheiro. Só que isso não impede você, se você tem acesso à internet, você tem obrigação de se tornar uma pessoa mais culta, mais estudada, que fala direito, que escreve direito. É o mínimo que você pode fazer por você mesma, aprender a se comunicar melhor, tá? Não use aquelas justificativas do tipo, eu sou assim mesmo. Cara, você tem que melhorar. Se você é assim, se melhore. Isso é ser autorresponsável, tá? Outra coisa, gente, que me ajudou no processo de autorresponsabilidade é sempre estar atualizada com relação às tecnologias, porque a tecnologia muda muito rápido, e se você quer ser autorresponsável pelo teu sucesso, você precisa estar sempre antenada, sabe? Aplicativos, tudo isso ajuda o quê? A você ir mais rápido, e você não ficar sempre dependendo de alguém. Você tem que ser autorresponsável por estudar, por aprender, sabe, por saber usar os recursos que existem hoje no mundo à tua disposição. Então, isso também na prática eu coloquei na minha lista de coisas que me ajudariam a me tornar autorresponsável na prática para conquistar os objetivos que eu quero. Porque é muito fácil a pessoa, eu não sei usar Excel, então eu não posso ter um trabalho, um outro cargo, eu não posso aprender outras coisas, porque eu não sei isso. Cara, é teu papel. Então, aprenda tecnologia, aprenda assuntos que você não sabe, você é autorresponsável, tá? Outra coisa também na autorresponsabilidade. Não ficar mencionando títulos, formações, coisas assim que faz a gente parecer snob. Vocês podem ver que na minha apresentação eu não fico falando todos os meus títulos. Às vezes eu falo um ou outro, porque tem gente nova chegando que não sabe nem o que eu faço. Mas, do contrário, eu não faço uma lista das minhas titulações, porque, gente, conhecimento serve para você contribuir com as pessoas e não para você impressionar as pessoas. Então, isso é muito importante, você entender. Tem gente que já vai se apresentar falando, eu sou fulana de tal, sou especialista nisso, pós-graduada nisso, fala o currículo todo. Isso, gente, é para impressionar as outras pessoas? Isso afasta as outras pessoas. Então, como eu tinha, no meu processo de desenvolvimento pessoal, que eu queria me aproximar das pessoas, eu queria que as pessoas sentissem que poderiam conversar comigo e aprender comigo, sem achar que eu era superior. Apesar de que, às vezes, ainda, o jeito que a gente fala pode parecer isso. Mas eu cuido para que isso aconteça o mínimo de vezes possíveis nas minhas interações com as pessoas, tá? Então, toma muito cuidado, porque o conhecimento que você tem, ele serve para você contribuir com o mundo, com as pessoas que te cercam, e não para você impressionar as pessoas. Isso é coisa do ego, tá? Outra coisa, gente, é aprender a fazer críticas e aprender a ouvir críticas. E isso, gente, não é uma coisa que eu já estou pronta. Não é uma coisa que eu ainda estou em processo de desenvolvimento, porque ainda, às vezes, eu faço uma crítica muito direto ao ponto, isso às vezes machuca as pessoas, assim como às vezes eu recebo uma crítica de algo que eu achei que eu já tinha melhorado, e isso também me machuca. Então, eu ainda estou aprendendo, mas isso está na minha lista de como ser autorresponsável na prática. Então, é ser autorresponsável pelo que eu falo, a forma como eu falo e o impacto da minha fala nas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo em mim e que está aqui na minha lista de autorresponsabilidade e que eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui precisam disso também. E aí, gente, outra coisa, não espalhar notícias que eu não tenho certeza sobre nada, sobre ninguém. Isso é ser autorresponsável, tá? É você não perpetuar no mundo
mais do que já tem aos montes por aí, tá? Que é fake news, notícia ruim, difamação, tudo aquilo que não torna o dia de alguém melhor. Então, se não é para tornar o dia de alguém melhor, não faça. Não faça. Não largue tuas palavras por aí se você não tem a capacidade de pensar que quem está do outro lado escutando não quer passar na timeline aquele tipo de notícia. E aí a pessoa vai ser obrigada a parar de se relacionar com você porque você é uma pessoa bad vibes. Você só perpetua notícia ruim, só fala de coisa negativa, sabe? Espalha fake news. Cara, que gente chata que é assim. Então, isso é uma coisa que eu coloquei também na minha listinha de autorresponsabilidade. Não fazer isso. Não ser mais uma que faz isso na internet. E, principalmente, não fazer isso com relação a pessoas. Às vezes eu vejo na internet vários influencers, outras pessoas destilando veneno. Falando mal de concorrentes, falando mal de outros profissionais. Vocês nunca vão me ver fazendo isso aqui. Porque eu não faço. Eu posso não concordar com a didática, com a dinâmica, com os posicionamentos de algumas pessoas que eu vejo aqui na internet. Mas eu não vou falar mal dessa pessoa, porque cada um sabe de si. Eu tô aqui para construir o meu universo, o meu mundo, né? As minhas conexões. Eu não quero que quem se conecte comigo, sabe, venha para cá e tenha assim energia ruim, essa coisa assim. Eu não faço, não quer dizer que eu não tenha opiniões críticas. Só que eu não preciso ficar destilando isso aqui na internet. Quando eu tenho algo para falar, eu vou lá e falo, às vezes, em inbox com a pessoa, entendeu? Então, isso é uma coisa que você precisa ser autorresponsável também pelo impacto que você causa nas pessoas com os seus posicionamentos, com o que você espalha por aí nas redes sociais, tá? E o último item que eu quero compartilhar com vocês, que faz parte dessa minha lista de autorresponsabilidade na prática, gente, é que para eu realmente ser autorresponsável, eu preciso fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Se algo tem que ser feito para que o objetivo seja alcançado, eu vou fazer. Para você ter sucesso, para você ter realização, para você alcançar as suas metas, você tem que fazer as coisas independente de como você está se sentindo quando você acorda. Ai, acordei com preguiça. E daí? Se algo tem que ser feito, você tem que fazer. Então, isso te torna uma pessoa autorresponsável. É você fazer o que precisa ser feito e não só o que você tem vontade. E, principalmente, não só o que é confortável fazer. Se você só faz o que é confortável, se você só faz o que é fácil, tua vida vai ser muito difícil, porque você não vai alcançar as coisas que você quer. Mas se você estiver disposta a fazer o que é difícil, a tua vida vai se tornar fácil, porque você vai conquistar tudo que você deseja. Isso é ser autorresponsável na prática, tá? E aí, gente, para incorporar esse conceito de autorresponsabilidade na prática, tem algumas perguntas que eu me faço sempre e que eu vou te ensinar agora, que você também pode fazer para você, tá? Quando você já tem clareza do que você quer, dos seus objetivos, suas metas, se pergunte sempre, tá? O que você pode fazer para que os teus objetivos dependam apenas de você e que você possa iniciar e manter a partir de hoje? Olha que pergunta mais responsável. Isso é autorresponsabilidade. Eu estou trazendo para mim a responsabilidade de realizar as coisas que eu quero. Então, anota essa pergunta. O que você pode fazer para que os teus objetivos dependam apenas de você e que eles possam ser iniciados e mantidos a partir de hoje? Essa é uma pergunta empoderadora. Tá? Outra pergunta. O que eu posso fazer hoje que seria mais um tijolinho na construção do meu objetivo? O objetivo, as metas que a gente tem, gente, é uma construção.
cada coisa que você faz dia após dia é um tijolinho nessa construção. Às vezes, quando você pensa no teu objetivo como um todo, ele pode parecer muito grande. E aí você tem dificuldade de ser autorresponsável na realização daquilo. Mas se você olhar que cada dia você tem um tijolo para colocar nessa construção, você foca no tijolo que você tem que pôr hoje. E quando você se der conta, você já construiu aquele objetivo maravilhoso que você queria alcançar. Então, essa é uma pergunta também empoderadora. O que pode ser feito hoje que seria um tijolinho na construção do meu objetivo? Se faça essa pergunta e aí faça o que tem que ser feito. Mesmo que você esteja com preguiça, com dor de barriga, com cólicas menstruais, com enxaqueca, faça o que tem que ser feito. Depois você se pergunta, depois que você identificou isso, você tem que se perguntar assim, ó, de 0 a 10, o quanto que eu realmente estou comprometida em realizar tudo isso que eu listei. Porque se a sua resposta for 5, 4, esquece, você não vai realizar esse objetivo. Você não vai sair do lugar. Você tem que ser comprometida no nível 10, entendeu? Quando você se perguntar de 0 a 10, quanto que eu estou comprometida, você tem que dizer 10! Você tem que gritar 10 para você. Se você não tiver 100% comprometida com você mesma, você não vai mudar. Você não vai se melhorar. Você não vai fazer o que tem que ser feito. Ok? Então, avalie o grau de comprometimento que você tem com as coisas que você quer. E você vai ser muito mais comprometida quando aquilo que você quer está relacionado a uma dor muito forte que você carrega, algo que você está cansado de viver daquele jeito, ou a um prazer que você quer alcançar, algo que você deseja, um sonho, e aí você tem que se imaginar com aquilo realizado para você conseguir se comprometer com aquela realidade que ainda não existe aqui no mundo físico, mas que já existe no teu campo mental. E se você teve a capacidade de pensar naquilo, é porque você tem condições de realizar, tá? E ainda, se você realmente quiser mudar as coisas que você sabe que tem que mudar, tem mais algumas perguntas aqui que você pode se fazer, tá, gente? São perguntas, por exemplo, que eu uso lá dentro do meu programa de mentoria. Cada etapa que as minhas alunas passam de autoconhecimento, elas têm que responder essas perguntas, tá? Para que você alcance esses objetivos profissionais, pessoais, financeiros, espirituais, de relacionamento, de vida pessoal, para que você alcance esses objetivos, essas metas. Que tipo de mulher você vai precisar ser? Que tipo de mulher você vai precisar ser para que tudo isso se torne realidade? Você precisa refletir sobre isso. Que tipo de mulher eu preciso ser para que eu consiga alcançar esse nível de sucesso que eu quero? O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser mais determinada, mais autoconfiante, eu tenho que ser mais realizadora, eu tenho que ser mais conhecedora, eu tenho que aprender mais coisas, eu tenho que ser mais comprometida, eu tenho que ser mais enérgica. O que você tem que ser para que você consiga tornar os seus objetivos e metas em realidade? O que é que você precisa aprender para colocar esses objetivos e metas em prática, né? Para fazer o que você precisa fazer. O que é que você precisa manter ou melhorar em você para que isso tudo se torne real? O que é que você precisa parar de fazer? Ou então transformar, ou então eliminar da tua vida para que você tenha resultado. Talvez o que você tem que parar de fazer, eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que parar de gastar meu dinheiro com coisa que não agrega valor, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de comer mal, comer fritura, comer coisas que me tiram a energia. Eu tenho que parar de falar mal da vida alheia. Eu tenho que parar de achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Eu tenho que parar de achar que eu sou coitada, que eu sou vítima da vida. O que é que você tem que parar de fazer? O que é que você tem que transformar? O que é que você tem que eliminar da tua vida? Você tem que saber isso para você conseguir se melhorar e ser autorresponsável. O que é que você precisa começar a fazer?
Já que tem coisas que você tem que parar de fazer, também tem coisas que você tem que começar a fazer para você ser autorresponsável. Eu preciso começar a fazer atividade física. Eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso começar a fazer o quê? Eu preciso começar a fazer dieta. Preciso começar a fazer aulas de alguma coisa para que eu consiga aprender aquilo que eu preciso aprender. Eu preciso começar a fazer o quê? Preciso começar a ficar mais quieta. Eu preciso começar a usar melhor o meu tempo. Eu preciso começar a fazer o quê? Se você não se fizer essa pergunta e determinar o que é que você precisa começar a fazer, você não vai ser autorresponsável. Você não vai ter os resultados que você quer. Então, notem que são perguntas de autorresponsabilidade, tá? O que é que você precisa realçar? Aquilo que já é teu, que já tem a ver com a tua autenticidade, já é teu ponto forte, a tua qualidade. O que é que você precisa realçar em você? Ou então, cara, isso é tão bom em você que você precisa fazer mais. Sônia, eu sou muito boa de me comunicar, eu preciso me comunicar mais com as pessoas. Eu me relaciono muito bem, eu preciso me relacionar mais. Eu sou muito generosa, eu preciso fazer mais isso. O que é que você tem de características positivas que você precisa realçar, que você precisa fazer mais para que você chegue mais rápido nos objetivos que você quer? Então, notem que são, gente, perguntas empoderadoras. São perguntas que, se você se fizer, você cria um plano de resultado fantástico para a tua vida. Ninguém te segura, mulher. Você só precisa assumir o poder de se tornar responsável por aquilo que você quer mudar, melhorar, transformar, eliminar, realçar, fazer por você mesmo e pela tua vida. Ok? E aí, gente, a última pergunta é: como que eu posso colocar tudo isso em prática? E se você respondeu essas coisas, gente, você vai saber como colocar tudo isso em prática. É simplesmente fazendo. É simplesmente assumindo a responsabilidade. Bate no peito e fala: não, eu sou a dona da minha vida. Eu sou a dona da porra toda. Então, tudo isso que eu listei nas minhas perguntas de autorresponsabilidade, eu simplesmente vou fazer. Vai fazer como? Cara, vou fazer, vou levantar da cama, vou tirar a bunda da cadeira e vou fazer. Isso é autorresponsabilidade na prática e isso é maravilhoso, porque te torna a única pessoa responsável por comandar a tua vida, por levar a tua vida na direção que você quer e parar de reclamar das coisas que você não quer mais produzir na sua vida. Ok? Tá fazendo sentido para vocês esse tema de hoje? Eu espero que essas dicas realmente te ajudem, né? Eu espero, gente, que essa dica de hoje te ajude a dar mais um passo no gerenciamento da tua carreira. Porque amanhã já é outro tema. Amanhã a gente vai falar sobre os 4 P's da carreira. Não perde, porque amanhã, domingo à noite, você vai começar a semana com várias informações poderosas para gerenciar a tua carreira e você conseguir aquela promoção, aquele reconhecimento, aquela posição corporativa, o nível de salário que você quer. Você que vai ter que buscar isso, gente. Isso não vai cair no teu colo. Então, não perde a live de amanhã, onde a gente vai falar sobre os 4 P's da carreira. E para você que está me assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, no YouTube, você que está chegando agora, e se conecta também comigo pelo @sonia.remor. Então, muito obrigada pela presença de todas. Beijos e até a próxima!